Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito da confirmação de que um novo grande blockbuster vai chegar nos próximos anos e é uma sequência de um filme que muitas pessoas já estavam pedindo. Então, vamos lá! Pessoal, só explicando pra vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando aí toda a história do filme Duna do Denis Villeneuve, né, porque o filme foi feito pela Warner, obviamente produzido pela Legendary Pictures, né, dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um diretor excelente, é um dos meus diretores favoritos, tem a trilha sonora do Hans Zimmer, então é um filme que tá criando um diálogo muito interessante, muitas pessoas falando que não gostaram, outras pessoas falando que adoraram o filme, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, então é um filme que criou muito diálogo e até hoje o filme não tinha sido confirmado, e eu falo até hoje porque acabou de sair, fazem minutos que saiu no The Hollywood Reporter, que o filme foi confirmado tanto pela Warner quanto pela Legendary Pictures. E uma coisa que quem acompanha o meu canal sabe muito bem, que eu sempre peço para os inscritos, é calma, porque muitas vezes os estúdios estão só esperando alguma coisa ser lançada, eles estão só esperando algum número sair para confirmarem uma sequência ou para cancelarem uma sequência. O pessoal fica tentando apressar, né, esse tipo de coisa, mas eles estavam esperando a chegada de Duna em território americano. Mesmo que o filme já tivesse sido um sucesso em território internacional, né, já tivesse feito um bom dinheiro em território internacional, eles queriam saber quanto o filme faria em território americano, lembrando que o território americano é o mais lucrativo, seja em termos de HBO Max, porque as pessoas lá pagam $15 pela HBO Max para ter acesso aos filmes simultaneamente, enquanto aqui no Brasil a maioria das pessoas estão pagando R$13,90, R$14,90 reais, né? Se você converter isso para dólar, dá cerca de $2,50. Então, em termos de audiência, um assinante lá nos Estados Unidos vale por 5, 6 assinantes aqui no Brasil, né? Na América Latina como um todo. Então, eles estavam esperando que esse filme chegasse por lá. Obviamente, o filme Duna não saiu no HBO Max brasileiro. Eu só estou fazendo uma comparação entre os valores. E agora eles estão satisfeitos com os números. O filme fez cerca de 2 milhões de views, né, através da HBO Max, segundo dados da Samba TV, que eu falei no vídeo de ontem lá no Guerra dos Streamings. Se vocês quiserem dar uma olhada, o vídeo ficou bem legal, falando a respeito dos números das estreias simultâneas entre a HBO Max e entre as salas de cinema. Somente em território americano, né, porque aqui no Brasil, na América Latina, isso não aconteceu. E não só isso, né, não só o filme teve uma abertura bem sólida no HBO Max, como também trouxe 40 milhões de dólares nos cinemas norte-americanos, que foi o melhor resultado dentre esses filmes que tiveram essas estreias simultâneas. Eu não sei se o filme vai ficar na frente de Matrix, por exemplo, até o final do ano, mas com certeza teve um resultado muito positivo, considerando essa estratégia de marketing. Obviamente, se a gente considerar com o filme Venom 2, Tempo de Carnificina, que abriu com 90 milhões, a estreia de Duna não foi lá essas coisas, mas a gente tem que considerar que o filme também está sendo transmitido na HBO Max, e não é uma sequência, não é um filme que já possui um público cinematográfico. Sim, o filme tem fãs do filme anterior, tem fãs da saga dos livros e etc, mas não tem fãs que já assistiram o filme Duna nos cinemas. Então, como uma estreia, 40 milhões de dólares não é um número ruim, e agora eles decidiram confirmar uma sequência alguns dias depois dessa estreia acontecer. E aqui, como vocês podem ver, ó, a notícia do próprio Hollywood Reporter, que saiu: Duna 2, né, aprovada pela Legendary e Warner Brothers. Aqui, Denis Villeneuve e Timothée Chalamet estão se reunindo novamente para a sequência que chegará aos cinemas no outono de 2023. Então, em 2023, não vai chegar no ano de 2022, obviamente, porque é um filme bem grandioso, é um filme bem épico, cheio de efeitos especiais, com um elenco muito grande, então não é assim, né? Não é só você estralar os dedos que o filme tá pronto. Talvez eles pudessem ter feito como O Senhor dos Anéis foi feito, né? Filmado back to back, porque assim eles conseguiram lançar em 2001, 2002 e 2003, né, lançado no período por volta do Natal, certinho, 2001, 2002, mas se você não filmar back to back, né, ou seja, se você não filmar a trilogia de uma vez, ou como aqui no caso, né, os dois filmes de uma vez, é muito difícil você conseguir lançar em anos consecutivos. Então, geralmente eles prorrogam para 2 anos. E aqui, né, Denis Villeneuve está oficialmente retornando, e aqui o sonho do cineasta de concluir sua série de 2 partes de Dune está se tornando realidade, com Legendary e Warner Bros. Na terça-feira anunciando que estão avançando com uma sequência que chegará aos cinemas em 20 de outubro de 2023.
E aqui eles dão uma resumida, né, nos números que eu falei pra vocês, a respeito do HBO Max, a respeito dos 40 milhões de dólares na estreia doméstica. E o Denis Villeneuve soltou um comunicado também a respeito desse assunto, falando: acabei de receber notícias da Legendary de que estamos oficialmente avançando com Dune Parte 2, disse Villeneuve em um comunicado. Foi um sonho meu adaptar Duna de Frank Herbert e tenho que agradecer aos fãs, ao elenco e à equipe Legendary e Warner Bros. Por apoiarem esse sonho. Este é apenas o começo. Então, realmente foi uma aposta muito grande, né? O Denis Villeneuve é um grande diretor, ele já fez muitos filmes, inclusive Arrival, que é um filme que fez muito sucesso, não em termos de bilheteria, né? O filme foi um sucesso financeiro, mas não estourou a boca do balão. E eu diria que hoje ele é um dos diretores com uma das melhores carreiras. Ele tem o filme Prisoners com Jake Gyllenhaal, que eu adoro. Ele tem o filme Enemy, se não me engano, também com Jake Gyllenhaal. Depois ele fez Sicário, né, que é um filme brilhante, eu também gosto muito. A trilha sonora dos filmes dele é sempre excelente. Depois ele fez o filme do Blade Runner, o filme Arrival e agora, né, ele migrou para esse filme Duna. E o elenco, né, do livro de 1965 contou com grandes astros, né, aqui ó, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, um ator sensacional, Jason Momoa, Josh Brolin, a Zendaya, né, que faz os filmes do Homem-Aranha também. E aqui é uma coisa interessante quando a gente fala a respeito da Warner. A Legendary produziu o filme e investiu 80% do seu orçamento. A Warner colocou o resto. Então isso é uma coisa bem comum na Warner, ela não coloca muito dinheiro para produzir os próprios filmes. Inclusive, eu não sei se vocês vão se lembrar da Rat Pack Entertainment, né, que deu muito problema para a Warner, porque eles tinham pago muitos filmes da Warner, eles tinham pago inclusive Mulher Maravilha, né, o primeiro filme da Mulher Maravilha não foi financiado com dinheiro da Warner, então a Warner faz isso de forma bastante frequente, ela não produz o filme, ela somente distribui e ela pega produtoras terceirizadas, né, vamos dizer assim, como é o caso da Legendary, que não só pagou os 80%, como também produziu, né, como também assumiu a carga de produzir o filme. E isso é extremamente comum em Hollywood, caso vocês não saibam, né, normalmente é assim que acontece. A única empresa que foge um pouquinho dessa regra é a própria Disney, que normalmente faz as coisas in-house. Normalmente a Disney produz, né, e financia os próprios filmes. Obviamente existem exceções, mas normalmente é assim que acontece. E a Legendary falou em um comunicado, né, a Legendary tem prazer em avançar oficialmente com Dune Parte 2, mais uma vez com base nos livros incríveis escritos por Frank Herbert. Não teríamos chegado a esse ponto sem a visão extraordinária de Denis e o trabalho incrível da sua talentosa equipe, os escritores, nosso elenco estelar, nossos parceiros na Warner Bros. E, claro, os fãs. Um brinde a mais um Dune. E aí o Toby Emmer, que é hoje o presidente da Warner, né, falou o seguinte: Denis Villeneuve criou um filme que é visualmente extraordinário e emocionalmente transportador, como evidenciado por seu sucesso global tanto de crítica quanto de bilheteria. Estamos entusiasmados em continuar nessa jornada com Denis e seu elenco e equipe e nossos parceiros na Legendary, e mal podemos esperar para trazer o próximo capítulo deste conto épico aos cinemas em outubro de 2023. Então é isso, eu não vou estender muito o vídeo, eu só queria trazer essa notícia pra vocês, porque é uma coisa que muitas pessoas estão falando, muitas pessoas estão questionando nas redes sociais. Pô, quando que a Warner vai confirmar o novo filme do Duna? Eles acabaram de fazer isso, e isso já era muito esperado, né, que essa confirmação ia acontecer. A Warner estava somente sendo cautelosa, eles estavam pisando no freio falando: bom, o filme não estreou mundialmente, o filme não chegou no nosso maior território, então não vamos anunciar essa sequência antes da gente ver, né? Vai que o filme estreia com 5 milhões de dólares em território americano, vai que ninguém se interessa em assistir o filme pela HBO Max. Como eu disse, é um filme que tem uma base de fãs, mas é muito difícil você saber qual é essa base de fãs, sendo que o filme ainda nem estreou. E o filme custou 165 milhões de dólares e trouxe 223 milhões de dólares até o momento, então ele ainda não é um sucesso absoluto. Quem acompanha o canal sabe muito bem que o filme tem que fazer pelo menos o dobro do que o seu orçamento, considerando, né, que metade do dinheiro fica com as salas de cinema, em média, né, em alguns países isso chega a ser até mais, o estúdio fica com menos da metade do valor, então o filme teria que fazer pelo menos uns 320, 350 milhões de dólares para ele ser considerado ali no 0 a 0, só que ele também está sendo transmitido através da HBO Max. Então esse filme continua crescendo mundialmente, vamos ver aonde ele vai parar, né? Eu vou acompanhando o sucesso do filme através do Clube da Bilheteria, mas de qualquer forma já foi confirmada uma sequência. Com certeza eles já fizeram alguns cálculos malucos
que fora de um momento de pandemia, talvez o filme tivesse feito muito mais. Então é isso, pessoal. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam a respeito dessa confirmação. Vocês já assistiram o filme Duna? Vocês estão animados por uma sequência ou pra vocês não importa? Vocês já assistiram e não gostaram? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.